Então, nesse primeiro encontro aqui, né, que a gente vai discutir alguns pontos principais aí desses materiais iniciais e alguns conceitos aí que eu acho que são bastante importantes aí para a gente levar aí até o final do curso, né? Então, dentre os conceitos aí, né, não sei se vocês deram uma olhada no material, mas o conceito de taxa, de juros, né, de- dessa questão do valor do dinheiro no tempo, a importância em se valorizar o dinheiro, né, no tempo, e do ponto de vista econômico, a gente vê isso como uma guerra contra um efeito inflacionário, uma defesa contra a inflação. Tudo isso vai girar em torno da política monetária. Isso já em termos atuais, né? Já colocando aí em termos atuais. Então, os juros são expressos em formas de taxa, né? Essa taxa sempre numa forma percentual, né? Então a gente entende aqui uma taxa de juros de sei lá, 9%, 9,5%, né, 9,5% ao mês, né? É uma taxa, né, que tem uma referência, né, de capitalização, né, ao mês, né? Então, às vezes a taxa ela é dita numa periodicidade e a capitalização ocorre em outra periodicidade. Então, esse conceito de taxa nominal e taxa efetiva, né? Então, lembrando que às vezes a gente pega aí nos livros e vê o conceito, a palavra taxa nominal como sendo aquela taxa que é a taxa sem o rendimento nominal, sem tirar a inflação. Mas aqui nesse contexto a gente vai falar a taxa nominal como sendo uma taxa em que a capitalização dela é diferente do período que ela se mostra, né? Então aqui uma taxa de 1.200 ao ano com capitalização mensal, né? Esse tipo de demonstração aí da taxa acaba sendo uma forma de apresentação nominal, certo? E 300% ao ano com capitalização trimestral, por exemplo, né? 450 ao semestre com capitalização mensal. Então, sempre que a capitalização ela divergir da frequência dessa taxa, né, nós vamos entender essa taxa como uma taxa nominal, certo? Uma taxa nominal. E no caso aqui em que a taxa, esse período de capitalização seja, então se essa capitalização for igual ao período da taxa, nós dizemos que se trata de uma taxa efetiva, né? 120% ao mês com capitalização mensal, 450% ao semestre com capitalização semestral, 1.300% ao ano com capitalização anual. Então, essas relações entre a taxa efetiva e a taxa nominal, ela acaba sendo de forma proporcional, né? Então, se você tiver uma taxa que ela se mostra nominal, você pode fazer a conversão dessa taxa simplesmente por um cálculo de divisão, né? Então, assim, muitas vezes a apresentação de um empréstimo ela acontece com essa característica de mostrar a taxa nominal, né? E você vai simplesmente fazer uma divisão pelo número de meses de um ano
para encontrar a taxa, nesse caso aqui mensal, com capitalização mensal. Ou então você vai dividir pelo número de trimestres em um ano para converter a taxa anual com capitalização trimestral em uma taxa trimestral com capitalização trimestral. E aí nesse caso você chama de taxa efetiva. Taxa efetiva. É importante não confundir essas palavras com os termos custo efetivo total, né? E também quando a gente fala de taxa nominal, né? De rendimento nominal, pensando na questão da inflação, da inflação. Então, quando a taxa é real, né, e aí, nesse caso aqui, a taxa real é aquela taxa que, em geral, ela vai ser o reflexo do rendimento corrigido pelo efeito inflacionário, certo? Então, esses três tipos de taxa são relevantes aí da gente sempre estar entendendo essa lógica e essas definições, esses conceitos. Então, no caso aqui, dois modelos de capitalização são bem utilizados, né? São, na verdade, a essência, né, dos cálculos, né, da matemática financeira, que é o modelo de juros simples e juros compostos. O modelo de juros simples ele se baseia no conceito de uma progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética, a gente pode ver ela como sendo uma sequência em que os termos, né, A1, A2, A3, o terceiro termo, o quarto termo, enfim, vou botar o termo de ordem N. Esses termos eles têm uma ordenação, né, uma disposição, né, de forma que a diferença entre um e o anterior a ele é sempre uma constante, né? Então, se você pegar o A2 menos o A1, isso vai ser igual ao A3 menos o A2, que vai ser igual ao A4 menos o A3, que vai ser igual ao AN menos o AN menos 1. E tudo isso aqui vai ser um número que a gente chama de razão dessa progressão. Então, quando se fala em juros simples, né, a capitalização do dinheiro ela é feita seguindo uma progressão aritmética, onde a razão vai ser a taxa de juros, certo? A taxa de juros. Então, imagina aqui que o primeiro termo seja, eu começo com um valor, né, de R$1.000 e eu considero uma taxa periódica, né, de 10%. Então esses R$1.000 vão se converter no primeiro passo, certo, em 1.100, certo, que é o 10% de 1.000, que dá o 100. Depois eu vou pegar e saio daqui e aplico duas vezes o juro de 100, né? Então eu vou sair para o 1.200, de forma que
a diferença desse número aqui para esse é igual a essa diferença aqui também. E aqui, né, eu teria 3 vezes, né, do 1000 até o 1300. De forma que essa diferença também permaneça constante e seja igual a esse juro de 10% do montante inicial, certo? Então eu posso enxergar isso aqui como uma evolução em progressão aritmética, em que o primeiro termo é 1000 e o termo de ordem n vai ser 1000 mais n menos 1 vezes essa razão, que aqui no caso é 100, certo? Esse aqui seria o AN, que seria o montante no enésimo período, certo? E dessa forma a gente define o conceito de juros simples, né? Juros simples pode se comportar como uma sequência, né, que tem o padrão de uma progressão aritmética. E aí a gente pode visualizar algumas fórmulas, né, para o cálculo dos montantes, né, para o cálculo dos montantes, né? Então no cálculo do montante eu posso considerar essa parcela como sendo a parcela de juros e essa parcela aqui como sendo a parcela do capital inicial. Então o AN passa a ser o montante, né, a fórmula do montante. Então o montante vai ser o capital mais os juros, e observando aqui, certo, esses juros, certo, a gente também pode converter, né, imagina que aqui a taxa seja 10%, a taxa de acumulação do dinheiro aqui seja 10%, e esse 100 vai ser o 10% de 1000, né? Então isso aqui pode ser visto como sendo n-1 vezes a taxa vezes o montante inicial, que é o C. E aí, fazendo essa substituição aqui, eu posso escrever o C, certo, mais o C vezes a taxa vezes o prazo, né, que nesse caso aqui é n-1, né? Isso lá no final, né? Lá no final seria esse o montante. E numa data T eu posso até colocar como sendo um período T, né? E aí, se coloca em evidência, né, esse C, eu vou ficar com 1 mais IT. E a expressão do montante no juros simples, ele vai ser, né, montante igual ao C vezes 1 mais IT. Veja que a taxa fica sendo multiplicada aqui no sistema de capitalização composta. Essa taxa vai, esse período vai para o expoente. Então a fórmula passa a ser exponencial. Então no modelo de capitalização simples, né, que é o menos usado, certo? Tem essas fórmulas que são interessantes de serem enxergadas com base aí no modelo baseado em uma progressão aritmética, seja uma função, como se fosse uma função linear, né? Aqui, né?
AT mais B, e o montante é o juro mais o capital, que vai se resumir em C vezes 1 mais IT, e esse IT aqui fica aqui no multiplicando, né, o T, o período, né, fica multiplicando a taxa e não saindo no expoente. Tá bom, muito obrigada. Então só um detalhe aqui, né, que é importante a gente observar, é que esse tempo aqui vai depender do período da taxa. Então se a taxa for mensal, aí esse tempo tem que ser em meses, né, o primeiro mês, o terceiro mês, o quarto mês, entendeu? Então é importante que esse tempo ele esteja sincronizado com a taxa, certo? Então você não vai pegar um tempo mensal numa taxa anual, você tem que converter a taxa, né, para que esse tempo fique em concordância com a taxa. Então é importante observar isso aqui, que essas fórmulas elas só são aplicáveis se tiver essa correspondência entre a taxa e o período que você utiliza, tá? Então nesse exemplo aqui, qual o valor de um capital que, aplicado a uma taxa de juros de 2% ao mês, rendeu depois de um ano 240 de juros? Então, se a gente considerar que esse tipo de capitalização é uma capitalização simples, no modelo de capitalização simples, então eu posso usar aqui a fórmula dos juros, capital, taxa, período, certo? Aí o capital é o que eu quero descobrir, os juros é 240, o capital que eu quero descobrir, a taxa 2% ao ano, 2% ao mês, na verdade, né? E aqui você vê que depois de um ano, aí se você usar a taxa mensal, né? Uma taxa mensal, C, 2%, aí tem que colocar na forma decimal, 0,02, vezes o período, e esse período foi um ano, como a taxa está em meses, a gente tem que se preocupar em colocar os 12 meses aqui, certo? E aí é só resolver a expressão no C, como sendo 240 sobre 12, 2% de 12, né? 12 vezes 0,02. Aí a gente pode fazer essa conta, né? 240 dividido por 24 vai dar 1000, certo? Então esse C é 1000, ok? Então essa é uma aplicaçãozinha simples, né? Mas é importante observar que a taxa se divulga assim, na forma percentual, mas quando a gente usa ela nos cálculos, a gente tem que converter ela na forma decimal. E outra questão é a questão de você ter o período compatível com a capitalização da taxa. Então, como são 12 meses em um ano, né, eu poderia colocar um aqui, sabendo que a taxa é mensal, eu quero de um ano, então teria que considerar os 12 meses como sendo o período da aplicação. Então, se o período e a taxa de juros não possuírem o mesmo referencial temporal, deve ser feita a conversão de um deles, preferencialmente o mais simples. Então, por exemplo, uma taxa de 5% ao mês, tá certo? E um período de 2 anos necessitam ser convertidos a taxa para o ano ou o período para o mês. A primeira opção seria converter o
período para o mês. Então 2 anos, 24 meses. Portanto, aí a mesma referência temporal, uma taxa de 5% e o período de 24 meses, de 5% ao mês. Outra opção seria converter a taxa para anos. Nesse caso aqui, um mês equivale a 12 anos, 12avos de ano. E, portanto, aí a gente teria a referência, né, dos 5% dividido por 12, né? Que dá aproximadamente aí 0,41% no período de 2 anos. Então, aí eu usaria o 2, mas usando a taxa de 0,4. Aqui é basicamente essa ideia de você estar aí convertendo, né, a taxa nominal na taxa efetiva com base nessa proporcionalidade. Então, novamente aqui um exemplo, onde se pede para determinar um montante, corresponde a uma aplicação de 450.225 dias a uma taxa de 5,6 ao mês. Aí veja, nesse caso, como eu estou mostrando o modelo de capitalização simples, vamos trabalhar aqui com as fórmulas da capitalização simples, tá? Então, a taxa, né, você precisa determinar o montante, né? Então a gente sabe que o montante, certo, é o capital 1 mais a taxa vezes o tempo, né, período, né? E aí essa taxa aqui de 5,6 ao mês, ou você converte ela em dias, numa taxa diária, certo? Porque em um mês você tem, aí a gente vai fazer isso no esquema da, você tem, porque veja, aqui quando eu faço essa tradução aqui, vamos dizer, né, 5,6% é ao mês, a taxa é 5,6%, mas ela está tendo uma capitalização diária, e aí nesse sentido a gente pode fazer aquela proporção, né, de pegar o 5,6, certo, e converter ele uma coisa em dias, como se a gente estivesse fazendo uma divisão, né, 5,6 sobre 30. Mas veja que se a pergunta fosse quanto seria equivalente na taxa diária, né, 5,6 mensal, aí a gente teria que se recorrer, né, a aquelas fórmulas da capitalização composta. Mas no caso aqui, se o modelo tem capitalização simples, e às vezes você bota até os próprios esquemas de empréstimos, eles colocam a taxa nominal, e é essa aqui que ele mostra. É essa de você proporcionar mesmo, de dividir pelo número e converter na efetiva. E às vezes isso confunde, porque pela ideia, né, o juro, né, a divisão por 30 aqui seria, mesmo na capitalização composta, às vezes quando você pega um sistema de amortização, ele mostra lá a taxa nominal, e essa taxa nominal ela está sendo calculada, ela está sendo mostrada assim, de uma forma onde você tem um período que diverge da capitalização. E aí a conversão é justamente por esse tipo de divisão, né? Então pega o 5,6, divide pelo 30, aí você chega numa taxa efetiva, né? 5,6 sobre o 30 a 18, né? 0,18 dá 0,18%, né? Então podia pegar a taxa, né, na decimal, que é 0,56 e dividir isso por 30, aí ficaria aí 0,18%, né? Então
essa taxa aqui iria se converter, né, em algo próximo aí de 0,18% ao dia. Aí nesse caso ao dia, com capitalização diária durante 225 dias. Aí você teria aí essa lógica, né? O capital inicial 450 mil, aí o 1 mais a taxa já convertida, que é 0,18. Lembrando que aqui vai ter que colocar lá na decimal, né? Então 0,018 vezes o período, né, que é de 225 dias. E aí teria o montante final. Essa conta aqui, vou fazer aqui rapidinho, né? Esse fator aqui, que seria um fator de acumulação, né, de capital, 0,018 vezes 225 mais 1 daria 5,05 vezes 450 mil, dá 2 milhões e 200 e... né? Ops, tem uma coisa errada aqui. Peraí que eu acho que eu fiz a conta errada. Deixa eu ver se... Vamos só abrir aqui, ó. 0,018 vezes 225, 4, é estranho, no livro tá. Então vamos corrigir aqui, né? 0,18% vezes 225, aí dá 0,40 mais 1. Aí esse fator é um fator de 1,4, um aumento de 40%, uma acumulação de 40%, né? Aí vezes o 450, que dá 632. Tem umas divergênciazinhas aí às vezes nos resultados aí, mas deu aproximado, né? 632 mil, lá tá dando, o material tá dando 639. Talvez alguma divisãozinha aí, alguma coisa tenha afetado isso, porque o 5,6%, né? Tá isso aqui, aí dividir isso aqui por 30, aí vai multiplicar isso por 225, né? Aí vai dar esse 0,4. Essas diferenças nas decimais podem gerar esses erros de aproximação, essas divergências de aproximação. Mais 1, né? Aí pega isso aqui e multiplica 450 mil, que aí bateu os 639. Então veja como as decimais podem afetar, né? Nesse modelo de capitalização, essas multiplicações acabam gerando essas divergências, essas distorções. Então vai depender de quantas casas decimais vocês adotarem, né? Então é importante até que a questão ou se utilize de um mecanismo de vocês marcarem o item mais próximo, ou deixe claro quantas casas decimais vocês devem trabalhar, tá certo? Para evitar esse tipo de divergência. Então, se a gente for olhar agora a capitalização composta, então vamos dizer que eu tenho aqui um montante inicial C0, e aí eu vou dizer assim, bem, eu agora tenho C0 mais uma taxa de C0, né? Então isso aqui fica multiplicado por 1 mais essa taxa, certo? Aí eu tenho o C1.
Eu tenho o C0, comecei com C0, passei a ter o C1, um período após. O C2 vai ser o C1 vezes esse 1 mais I, certo? Que é o C1 mais o C1 vezes I, mais tantos por cento do C1, certo? Então, o primeiro termo da sequência é o C0, o segundo é o C1, que é C0 mais a taxa vezes mais o percentual do C0. Depois o C2, que vai ser o C1 mais a taxa do C1. E assim por diante, até você chegar num CK, que vai ser o CK menos 1 vezes 1 mais I, que, né, vai ser, né, veja que aqui o C0, né, ficou, eu posso escrever isso em função do C0 também, né, porque o C1 é isso aqui, né, então eu vou ficar com C1, que vai ser C0 vezes 1 mais a taxa ao quadrado. Então, no período 2, o expoente foi 2, partindo do C0. No período K, o expoente vai ser K partindo do C0, mais I elevado a K. Então, agora, lembra que o juro simples, o período ficava multiplicando o tempo aqui, e no composto ele vai para uma função exponencial. Então, a capitalização composta vai seguir o padrão de uma progressão geométrica, no sentido de que, se você pegar o C2 sobre o C1, isso vai ser igual ao C1 sobre o C0. O C1 sobre o C0 é 1 mais I. O C2 sobre o C1 é 1 mais I. O CK sobre o CK menos 1 vai ser também 1 mais I. Certo? Então, a razão entre os termos, né, um termo e o seu anterior, vai ser sempre constante. Essa razão vai ser 1 mais I. Tá? Então, na fórmula do montante, no sistema de capitalização composta, aí como está, né, descrito lá no material de vocês, né, a fórmula segue exatamente o que? O capital inicial 1 mais I elevado a N. Isso aqui também é uma equivalência aqui com os termos de uma progressão geométrica. Primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Certo? Essa é a sistemática no cálculo dos juros compostos, seguindo aí padrão exponencial, da função exponencial. Então aqui, um investidor aplicou 14 mil a um juro composto de 2% ao mês. Sendo assim, quantos reais terá após 8 meses de aplicação? Então, aqui o capital investido é 14 mil. A fórmula do montante já vai diretamente. Vai ser os 14 mil multiplicados por 1 mais a taxa. Aí, nesse caso, 8 meses. Veja, taxa mensal, 8 meses. Aí vem a fórmula decimal da taxa, que é 0,02. Elevado aos 8 meses. Essa vai ser a expressão, né? E isso, vamos fazer a conta aqui, né? Eu não sei se isso vai ser fácil elevar. Deixa eu fazer isso aqui no R, que vai ser mais fácil. Então, vou pegar aqui, ó, esse 14 mil e vou multiplicar por 1 mais 0,02 elevado a 8.
Aqui é importante a gente ressaltar que uma disciplina dessa a gente vai ter que ter sempre um apoio aí de alguma calculadora ou algum aspecto computacional, né? Então não adianta fugir dessa. Então dá 16.403 com 23 centavos. Então 16.403 com 23 centavos. Então, o cálculo do montante a um juro de 2% durante 8 meses. Fórmula direta do cálculo do montante. Então, lembrando que o apoio aí da calculadora, né? Eu vou fazer algumas discussões com a calculadora HP, mas acredito que vocês ficam livres aí para usar qualquer dispositivo aí de cálculo financeiro. Acho que tem vários aplicativos via web hoje que a gente discute aí facilmente, certo? As planilhas da tabela Price, por exemplo, do sistema SAC e assim por diante. E também a gente pode discutir isso do ponto de vista aí da calculadora HP, mas no meu entender nem é tão essencial mais nos dias de hoje, a não ser que você queira ser uma pessoa mais clássica, em que seja interessante ter esse conhecimento técnico sobre essa calculadora, que ela é importante, mas no meu entender aqui nos dias de hoje não seria nem tão mais crucial o manuseio dela nos cálculos financeiros, principalmente porque a própria calculadora ela tem limitações numéricas, né? Mas ela é uma coisa de bolso que pode ajudar você, se você souber mexer, obviamente, a entender aí os cálculos rapidamente. Eu me lembro quando eu era adolescente que a gente ia para as lojazinhas de vendedor vender carro, né? E a gente via lá aquele povo lá com as calculadoras, mas na verdade eles eles já tinham uma tabela, né? Eles já tinham, vamos dizer, uma tabela aqui. E essa tabela tinha os fatores, os índices que eles deveriam multiplicar se eles considerassem quais eram os juros, né? Então, ele pegava uma calculadora normal, né, uma calculadora simples, e multiplicava o montante por esse fator aqui, ó, por exemplo, aqui para saber qual era o montante acumulado e dividia pelo número de parcelas. Aí ele encontrava o valor da parcela. Aí tinham outros vendedores que eram mais cautelosos e faziam isso através da calculadora HP, né? Eu me lembro até que teve uma vez que eu fui fazer uma cotação de um financiamento de carro, isso já faz muitos anos, eu era adolescente, e aí eu acho que eu peguei a calculadora HP lá do cara e comecei a fazer as contas. Na época eu sabia mexer muito mais do que hoje, né? Porque já meio que entrou um pouco em desuso na minha vida a calculadora HP, mas aí isso surpreendeu até o próprio vendedor, porque ele sabia que ele estava conversando com uma pessoa que sabia que ele não podia enrolar, né? Então é uma coisa muito interessante como a gente entender a importância, né, do quanto a gente está pagando de juros antes de fazer qualquer financiamento ou empréstimo, né, o crédito, ou pegar qualquer linha de crédito, né? Isso aí é uma questão que a gente sabe que o crédito é importante e tal, mas saber o que está se pagando de juros é também tão importante quanto. Eu acho que isso aqui é uma resposta que a gente consegue ter numa disciplina como essa. Essa disciplina aqui vocês levam para a vida de vocês como sendo uma forma de entender, né, o mundo das finanças, né, até mesmo dos investimentos, porque tudo gira em torno desse tipo de capitalização composta. O material traz aqui um comparativo, né, entre a sistemática de juros simples e a sistemática de juros compostos. Então, como que o capital evolui sendo aplicado a juros simples e aplicado a juros compostos usando uma mesma taxa de juros, por exemplo. Então, um capital de R$1.000 ao longo de 20 anos se transforma em 1.089. Eu não sei qual a taxa de juros que está sendo usada aqui,
mas enfim, a gente pode até descobrir essa taxa de juros fazendo um cálculo comparando com o montante, certo? E aqui os mesmos 1.000, né? Aqui na verdade eu acho que é os juros, né? É os juros, desculpa. Então ele rende aqui. Engraçado que aqui tem zero. Tá, então é o juro, né? É o juro mesmo, tá certo. Então, comparativo aqui do acúmulo de juros numa capitalização composta e numa capitalização simples, que é uma relação linear, né? Capitalização simples. Então, num curtíssimo prazo, você pode até ter, curtíssimo prazo, assim, um bem curtíssimo prazo, a capitalização simples, ela pode até ser mais vantajosa, mas no longo prazo, a capitalização composta, ela, por ser uma função com base exponencial, ela ultrapassa muito o esquema que você obtém se tiver a capitalização simples. Então é importante ter isso em mente, tá? E sobre, para a gente concluir aqui nessa MIT, eu vou falar um pouquinho sobre equivalência de taxas. E aí essa equivalência de taxas, ela é mais aplicável quando... Que aí veja, no caso da capitalização simples, essa equivalência vai ser feita usando aquela proporção, usando a divisão, né? Na capitalização composta, a gente vai fazer isso usando uma conversão, um esquema de conversão, em que, por exemplo, aqui eu tenho que 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, porque são 12 meses em um ano, que vai ser 1 mais a taxa bimestral, ou a taxa, aliás, desculpa, semestral, e aí são 2 semestres, são bimestral, né? Semestral, são 2 semestres em um ano, né? Então tem mensal, eu acho que é melhor fazer assim, bimestral. Então bimestral, aí bimestres são 6 bimestres. Aí a gente pode fazer trimestres agora, né? 1 mais a taxa trimestral. Aí são 4 trimestres. E aí eu acho até que tem um erro no livro aqui, porque ele usa a taxa semestral, coloca o 6, né? Mas a taxa... Certo, então eu não coloquei o semestre, né? Trimestre, vamos falar o semestre agora. Então 1 mais a taxa semestral. Quantos semestres tem no ano? Tem 2. Certo? Tem 2 semestres. Então são 12, 6 bimestres, 4 trimestres, 2 semestres. E eu posso até pensar em dias, né? Se a gente pensar aí que um ano comercial aí vai ter na faixa aí de 360 dias, né? Então 1 mais a taxa diária elevado a 360. E essa conversão você pode sair da taxa anual para a taxa diária. Deixa eu só confirmar aqui, porque dias letivos em um ano, por exemplo. Então, quantos dias? Tá marcando 200 dias, né? Acho que não é letivos a palavra. Dias de pregão em um ano. Eu sei que isso aqui é na faixa aí de uns 360 dias. Um calendário assim.
Conversão de taxa. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui sobre isso. Que você pode usar até 252 dias, 360 dias, né? 365 dias, vai depender aí mas o geral, se não me falha a memória, 252 dias. Se não me falha a memória, é 252 dias. Então, eu vou até colocar 252 dias aqui. Em um ano se considera 252 dias. Mas você pode considerar 360, vai depender do seu horizonte aí, do seu entendimento aí de quantos dias tem em um ano. Então, se você quiser, por exemplo, converter a taxa anual em taxa trimestral, você usa essa relação, né, do ano com trimestre. A taxa anual mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa trimestral elevado à quarta potência. Aí você vai direto aqui na fórmula explicitando, né? 1 mais a taxa anual elevado a 1/4, certo? Menos 1 é a taxa trimestral. Então essa é a conversão de taxa, o esquema aqui de conversão de taxas equivalentes no esquema de capitalização composta. E aí você pode fazer qualquer combinação aí nessas periodicidades e as expressões saem diretamente, né? Bem diretas. Então no material aí na página 79 ele coloca uma taxa semestral usando a relação anual, mas em um ano você tem 2 semestres. Aí o que vai em 6 é o bimestral. Então vocês corrigirem aí que o semestral vão ser 2 semestres, né? Então em um ano você aplica 2 semestres. E aí a relação da anual, né, com a taxa semestral, ela vai ser com o 2 aqui no expoente. Então a taxa semestral vai ser 1 mais a taxa anual elevado a 1/2 menos 1. Aí você tem essa relação aqui. E aí é só um cálculo, onde você vai usar uma calculadora, você vai usar um software ou um HP, né, uma calculadora mais específica, que aí faria essa conversão para você até com um esquemazinho lá de digitar determinadas teclas da calculadora. Tá? Então, vou pegar só um exemplo aqui para a gente visualizar essas conversões aí. Então, qual a taxa anual equivalente a 8% ao semestre, né? Então aí você vai usar diretamente a relação do I anual 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa semestral elevado a 2, porque são 2 semestres. Você tem a taxa anual equivalente a 8% ao semestre. Vamos substituir aqui esse I semestral por 8%. Nesse caso tem que colocar a parte decimal. Então o I semestral a gente substitui por 0,08, certo? Então, fazendo aí a conversão, né, a taxa anual vai ser 1,08 ao quadrado
menos 1. Certo? Então, fazendo aqui já os cálculos, né? Então, já vamos pegar aqui, ó, 1,08 vezes 1,08. Aqui eu já podia ser feito direto aqui, né? 1,08 ao quadrado menos 1. 16,64%, né? 16,64% ao ano, né? Ou seja, 16,64% ao ano é uma taxa equivalente a 8% ao semestre. Observe que aqui na capitalização composta, né, se você fosse seguir uma lógica, né, bastaria dobrar esse 8 e iria dar 16%. Obviamente que se a gente fizer isso num espaço pequeno, é uma aproximação grosseira na capitalização composta, mas até que faz um sentido prático, né, de você dividir pelo número de meses e daria uma coisa aproximada. Mas essas diferenças assim nas decimais, se você faz isso num período maior, isso pode gerar uma distorção grande. Então, sempre que se tratar de capitalização contínua, a capitalização composta, é importante que se tenha a preocupação de fazer a conversão das taxas com base aqui nessas expressões de taxas equivalentes. Obviamente que se tiver um empréstimo em que lá ele constar no cabeçalho da nota lá do fluxo, da descrição do fluxo, ele constar que a taxa sei lá, de 8%, né, ao mês, ao ano capitalizada mensalmente, aí você já sabe que precisa fazer uma divisão proporcional, uma coisa proporcional aí, porque ele já está sinalizando ali que é uma taxa nominal na versão ali que compara com o juros simples, tá? Mas na hora de capitalizar você usa o esquema composto.